Olá, turma, tudo bom? Turminha, nós vamos fazer uma avaliação parcial no final do mês e eu resolvi fazer aqui uma revisão sobre os assuntos que nós vamos abordar na prova, tá certo? Serão modelos atômicos, atomística e distribuição eletrônica. Para o vídeo vai ficar longo, então eu vou dividir em duas partes, tá bom? Bem, começando com os modelos atômicos. Eu irei cobrar 3 modelos atômicos de vocês na avaliação. O primeiro deles, e o mais simples, é o modelo de Dalton. Né? Para Dalton propôs o seu modelo em cima de reações químicas. Ele propôs o seguinte, que toda matéria era formada por partículas indivisíveis que são chamadas de átomos. Essa palavra átomo já vem lá da Grécia Antiga, que significa o indivisível. Então, para Dalton, os átomos eram indivisíveis. Átomos de um mesmo elemento teriam massas iguais, têm massas iguais, e de elementos diferentes, massas diferentes. Por exemplo, os átomos de hidrogênio entre si têm a mesma massa, mas átomos de hidrogênio e oxigênio, por serem de elementos diferentes, têm massas diferentes. Para Dalton, os átomos se combinam para formar as substâncias. Como ele trabalhou em cima de reações químicas, então ele vai propor, muito da teoria dele vem de cima das observações das reações. Então, átomos não podem ser criados nem destruídos. Nas reações químicas, eles são rearranjados. Então, um resumo bacana do modelo de Dalton para as avaliações que vocês vão fazer por aí é o seguinte. O átomo de Dalton, o modelo de atômico de Dalton, diz que o átomo ele é maciço e indivisível, lembra até uma bola de sinuca, uma bola de bilhar, e cada elemento químico tem seu átomo típico, tá bom? Então Dalton dizia que os átomos, a combinação deles formavam as substâncias, diferentes substâncias que nós conhecemos. As substâncias simples são aquelas formadas por o mesmo tipo de átomo, um só tipo de átomo se liga formando substâncias simples, enquanto que as substâncias compostas são aquelas formadas por átomos diferentes quando se combinam. Essas informações estão no livro de vocês, lá pela página 89, tá bom? Outro modelo que será abordado na avaliação é o modelo de Thomson. O modelo de Thomson ele foi baseado em cima dos seus experimentos com os raios catódicos. Hoje sabe-se que esses raios catódicos, na realidade, eram feixes de elétrons. Então, em cima dos experimentos dos raios catódicos, o modelo de Thomson propõe que o átomo ele seria uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça. Eu grifei aqui não maciça para diferenciar de Dalton. Enquanto que Dalton dizia que o átomo era maciço e indivisível, Thomson diz que o átomo ele é uma esfera de massa elétrica positiva, não maciça, recheada de elétrons de carga negativa. Imagine aí que você tem um sorvete com passas, aquele creme com passas. A massa do sorvete teria carga positiva, enquanto que as passas seriam os elétrons de carga negativa. Os livros de química até chamam o modelo de Thomson de pudim de passas. Se você lembrar de um panetone, tem gente que gosta, gente que não gosta, mas um panetone, a massa do pão, seria essa massa de carga positiva e as frutas cristalizadas, esses elétrons com carga negativa. Então, o avanço do modelo de Thomson, além de dizer que o átomo era divisível, ele trabalha essa natureza elétrica da matéria, uma vez que a Thomson, é associado à descoberta dos elétrons, que são as partículas que têm carga negativa, e além dele descobrir os elétrons, as partículas de carga negativa, ele propôs que o átomo também teria uma carga positiva. Então, seria uma esfera positiva com cargas negativas incrustadas. Essas cargas negativas, os elétrons que ele descobriu em cima dos raios catódicos. Tudo bem? Aqui é um exemplo de um tubo de raio catódico. Então, esse feixe luminoso que está sendo mexido por um ímã é o seguinte: aqui é um feixe de elétrons. Elétrons têm carga negativa. Se você coloca um ímã com a mesma carga negativa, vai repelir. Mas se você coloca um ímã com polo positivo, vai atrair esses elétrons. Então, os raios catódicos estudados por Thomson, na realidade, eram os elétrons de cargas negativas. Tudo bem? O modelo de Rutherford, que é o mais badalado nas questões, muitas delas trabalham o modelo de Rutherford. Para Rutherford, o átomo não é maciço e contém grandes espaços vazios, diferente dos modelos anteriores que colocavam eles como esferas. Dalton, esfera indivisível,
Thomson esfera divisível. Para Rutherford, o átomo tinha grandes espaços vazios. No centro do átomo teria um núcleo muito pequeno, denso, com carga positiva. E os elétrons já descobertos por Thomson, ficariam na região periférica, orbitando esse núcleo, na região chamada de eletrosfera. Então, o modelo de Rutherford propõe o átomo dividido em duas regiões. Nota isso aí, turminha. O modelo de Rutherford propõe um átomo com duas regiões, uma central chamada de núcleo, o núcleo é positivo, muito pequeno, e por ser muito pequeno, muito denso. As órbitas da eletrosfera são órbitas circulares, e é um modelo que lembra o sistema solar da gente, o modelo planetário. Outra, é bem comum também, deu um erro ali no vídeo, turminha, mas continuando. O modelo atômico de Rutherford, como eu já falei anteriormente, foi aquele que propôs o átomo dividido em duas regiões, né, que seria o núcleo e a eletrosfera. Esse exercício aqui pergunta justamente isso. Em relação ao modelo de Rutherford, quais afirmativas estão corretas? Ponto 1. O átomo é constituído por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Verdade, né? Quem propôs essa ideia foi Rutherford. O núcleo atômico é extremamente pequeno em relação ao tamanho do átomo. Verdadeiro. Para Rutherford, o átomo tinha grandes espaços vazios. A distância do núcleo para a eletrosfera era muito grande, então esses espaços vazios foi proposto por Rutherford. Os elétrons estão situados na superfície de uma esfera de carga positiva. Quem fala de esfera de carga positiva não é Rutherford. Quem fala de esfera de carga positiva é Thomson. Então, falso. O ponto 4 diz: os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo. Até aí, tranquilo. Em trajetórias circulares, denominadas de níveis com valores determinados de energia. Turma, Rutherford, ele falava que os elétrons rodeavam o núcleo, mas ele não falou nada de níveis de energia. Essa ideia de níveis de energia vai ser proposto por Bohr, um outro cientista à frente do Rutherford, depois do Rutherford. No caso, Bohr foi estudante de Rutherford. O modelo de Bohr diz o seguinte: os elétrons eles se movimentam ao redor do núcleo, em trajetórias circulares, e essas trajetórias circulares são chamadas de níveis ou camadas. Cada nível tem determinado valor de energia, então a energia de um nível é energia quantizada. Uma breve fala sobre isso diz que se eu tenho elétrons na primeira camada, ele tem uma energia definida, fixa, e eles não são capazes de passar para outras camadas. A gente vai ter uma aula sobre isso quando voltarmos da quarentena, tá certo? A camada mais próxima do núcleo é designada pela letra K, a segunda pela letra L, M, N, O, P, Q. São conhecidas 7 camadas eletrônicas. Então, para o modelo de Bohr vai trabalhar muito a eletrosfera. Ele diz que a eletrosfera é dividida em camadas como uma cebola que o pessoal chama comumente de cebola de cabeça, em que cada camada seria um nível eletrônico contendo alguns elétrons, tá bom? São conhecidas até 7 camadas eletrônicas. Eu não irei cobrar especificamente nessa avaliação o modelo de Bohr. A gente vai utilizar ele na distribuição eletrônica, mas o foco da avaliação de vocês é modelo de Dalton, modelo de Thomson e modelo de Rutherford, tá bom? O que se sabe hoje em dia dos átomos? A gente sabe que os átomos são constituídos realmente de duas regiões, né? O núcleo central, esse núcleo, o desenho não mostra, não está fora de proporção, mas o núcleo é muito pequeno. E ele é muito pequeno e muito denso. E dentro do núcleo eu tenho dois tipos de partículas, as partículas subatômicas, prótons e nêutrons, tá bom? Hoje se conhece 3 partículas subatômicas básicas. Tem mais, professor? Tem mais. Mas a básica são essas 3: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons e nêutrons no núcleo, na eletrosfera você encontra os elétrons de carga negativa, tá certo? Por falar em carga negativa, é interessante que a gente saiba isso. Isso vai ser cobrado em prova, com certeza. Próton e elétron são as duas partículas que têm carga elétrica. Enquanto que o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. O nêutron é uma partícula sem carga elétrica, tá certo? Entretanto, o nêutron não tem carga, mas tem massa.
Próton e nêutron têm praticamente a mesma massa. A gente pode até chamar, se o próton pesar 1, o nêutron também pesa 1. Em compensação, o elétron, olha só, imagine que você tenha um próton pesando 1, e você pega esse próton e divide para 1836 partes. Isso é o valor de um elétron. Hoje conhece átomos com até 118 elétrons, mesmo que o átomo com 118 elétrons perca todos esses elétrons, ainda está muito longe de atingir a massa de um único próton. Em outras palavras, o elétron tem massa desprezível. Quais são as partículas que pesam dentro de um átomo? Para nossos cálculos, são os prótons e os nêutrons. Eles têm praticamente a mesma massa. Só que diferente do próton, o nêutron não tem carga elétrica, tudo bem? Então, um exercíciozinho aqui. Próton e elétron possuem massas iguais. Turma, próton e elétron não têm massas iguais. Qualquer questão que falar que elétron tem uma massa relevante vai estar mentindo. Olha o que diz o item D aqui. Massas iguais. O item E, massas iguais. Prótons e elétrons não têm massas iguais. Já cancela essas questões. Massas iguais e cargas elétricas de mesmo sinal. Errou duas vezes, né? Porque próton e elétron não têm a mesma massa e nem têm cargas elétricas de mesmo sinal. Eles têm carga elétrica, eles têm massas diferentes? Sim, têm massas diferentes e cargas elétricas opostas. O próton é o positivo e o elétron o negativo, tá bom? Em relação às partículas subatômicas, assinale a alternativa correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais. Errou. Próton e elétron não têm massa igual. Entre as partículas subatômicas, os elétrons têm maior massa. Assassinou as partículas subatômicas. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm maior massa, confere, e ocupam o maior volume do átomo. Aqui está o erro. Prótons e nêutrons estão no núcleo. O núcleo é uma região muito pequena, então não ocupam o maior volume, sim o menor volume, tá bom? Prótons e nêutrons têm mais massa e ocupam um volume muito pequeno comparado ao volume total do átomo. Aqui sim é a resposta correta. Isso aqui com certeza será cobrado na avaliação de vocês, não só agora, mas daqui para frente. A ideia de número atômico. Número atômico, gente, anotem que isso é importante. O número atômico é a identidade de um elemento químico. Todo elemento químico tem um número atômico específico. E o que é o número atômico? É o número de prótons que aquele átomo contém. Então, um átomo de nitrogênio, como está escrito aqui no slide, ele tem número atômico 7. Então, esse átomo tem 7 prótons. Então, o número atômico, cuja sigla é esse Z maiúsculo, que é a identidade do átomo, nada mais é do que o número de prótons. Professor, e se o átomo tiver 8 prótons, ele vai ser nitrogênio? Não, ele vai ser um outro átomo, oxigênio. Se ele tiver 6 prótons, ele será nitrogênio? Não, se ele tiver 6 prótons, ele vai ser outro átomo, o carbono. Então, todo átomo tem uma quantidade de prótons específica, e essa quantidade de prótons eu vou chamar de número atômico, é o RG, é a identidade do elemento químico. Quando você pega um símbolo como esse, eu vou até grifar aqui, quando você pega um símbolo como esse, essa parte que está aqui em cima, esse valor que está aqui em cima, é o número de massa, que a gente vai já ver o que é. O número de massa é tudo que está no núcleo de um átomo. E esse valor que está aqui embaixo, 7, aqui sim é o número atômico, que é simbolizado por essa letra Z. Mais uma vez, o número atômico indica a quantidade de prótons presente no núcleo do átomo. Professor, por que o senhor colocou 7 prótons e 7 elétrons? Gente, considere sempre que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só não vai ser igual se tiver uma carga elétrica, que nós vamos estudar mais à frente, que são os íons. Então, na tabela periódica do livro de vocês, tem essa simbologia aqui. Observe, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Todos eles são elementos diferentes porque têm um número atômico diferente. O número atômico é a identidade do elemento químico, tá bom? O que é o número de massa? O número de massa é tudo que está no núcleo do átomo. E o que é que tem no núcleo do átomo? Ora, no núcleo do átomo você tem prótons e nêutrons. Então você pode dizer simplesmente que o número de massa, cujo símbolo é esse A maiúsculo, é a soma dos prótons mais os nêutrons.
A massa geralmente está escrita aqui em cima, enquanto que o número atômico vem escrito aqui embaixo. Mesmo assim, se você tiver dúvida, associe da seguinte forma: a massa nunca pode ser menor do que o número atômico, porque a massa é uma soma que leva em conta o número de prótons, ou seja, o número atômico. Então, sempre que você tiver dois valores, o maior valor é o de massa e o menor valor é o número atômico, tá bom? Bem, aqui você tem um escândio, um elemento químico de número atômico 21. O número atômico, mais uma vez, é o número de prótons. A massa, 45. Se eu pedisse para vocês descreverem todas as partículas subatômicas do escândio, ou seja, o número de prótons, de elétrons e de nêutrons, como é que a gente faria essa determinação? Ora, você sabe que a massa, esse símbolo A, é a soma dos prótons mais os nêutrons. Eu tenho os prótons aqui? Tenho. Tenho uma massa? Tenho. Então, se eu pego a massa e tiro os prótons, só vai sobrar os nêutrons. Então, eu posso dizer que os nêutrons é a massa, né, esse símbolo A, é a massa menos os prótons. Se a massa é 45 e os prótons é 21, 45 menos 21, o número de nêutrons é igual a 24. Então, eu já sei que o número de prótons é 21, sei que o número de nêutrons é 24. Como é que eu chego nos nêutrons? Basta eu pegar a massa e tirar os prótons. Então, massa menos prótons me dá os nêutrons. E os elétrons? Você considera que o número de prótons sempre vai ser igual ao número de elétrons. Professor, o número de nêutrons tem que ser igual ao número de prótons? Não. É comum até o número de nêutrons ser superior ao número de prótons. Agora, o que deve ser igual ao número de prótons e o número de elétrons. Tem alguma situação que o número de prótons e o número de elétrons será diferente? Sim, se o elemento apresentar uma carga elétrica, ou positiva ou negativa, ou seja, se ele for um íon, ele sim vai ter quantidades diferentes de prótons e elétrons. Se não tiver nenhuma carga elétrica, você considera que esses dois valores são iguais. Então, nessa simbologia que nós temos aqui, carbono 12 aqui em cima e 6 embaixo. Esse 6 é o número de prótons, é o número atômico. Se ele tem 6 prótons, ele tem 6 elétrons. Ou, professor, ele tem 6 nêutrons, tem que ser igual? Não, foi curioso. Aqui é só uma coincidência. Se eu pego a massa 12 e tiro de 6, 12 menos 6 vai me dar 6 nêutrons. Aqui já não é igual. Número atômico 17, então o cloro tem 17 prótons. Também tem 17 elétrons, tem que ser igual, mas ele não é obrigado a ter 17 nêutrons. Como é que eu chego nesse 20? Ele subtrai massa menos número atômico. 37 menos 17, número atômico igual a 20. Então, número atômico, perdão, o número de nêutrons é igual a 20. O número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Se eu quero saber só os nêutrons, eu tiro da massa o número de prótons, tá bom? Um exercício simples. Considere um átomo neutro X. Esse átomo tem 22 nêutrons e 18 elétrons. Elabore a representação correta para esse átomo, indicando o seu número atômico e o número de massa. Bem, turma, o átomo é neutro. Esse termo que ele utilizou aqui, dizer que o átomo é neutro, ele quer dizer que o átomo não tem carga elétrica. Por que que isso é importante para a gente? Se ele não tem carga elétrica, o número de prótons é igual ao número de elétrons. A questão enfatiza que o átomo é neutro, mesmo que não fizesse, você tem que considerar que o número de prótons e de elétrons são iguais, tá bom? Então, se ele tem 18 elétrons, como o texto cita aqui, ó, 18 elétrons, ele também tem 18 prótons. E o número de prótons nada mais é do que o número atômico. Então, eu já sei o número atômico desse elemento X, que é 18, tá bom? O número de massa é a soma de tudo que está no núcleo. O que está no núcleo? Prótons e nêutrons. Então eu pego, somo os prótons 18 com os nêutrons 22, a soma vai dar 40, tá certo? Então você tem o número atômico, que é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, e você tem o número de massa, que é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Quando ele fala a simbologia, a representação correta, você vai pegar o elemento, vai colocar a massa e o número atômico. A massa fica geralmente em cima e o número atômico fica embaixo. Então você coloca como resposta X de massa 40, que é a soma de 22 nêutrons com 18 prótons, número atômico 18. E uma nota aqui, que eu já até falei anteriormente. O valor do número de massa é sempre maior que o valor numérico do número atômico. Tem apenas um único caso que deve ser citado, que é o hidrogênio.
O hidrogênio é o único elemento em que a massa é igual ao número atômico. Tirando o hidrogênio, a massa dos elementos sempre é maior do que o número atômico, tá certo? Bem, continuando, vamos responder esse exercíciozinho aqui, rapidinho. Ele não quer a afirmativa correta nessa questão, ele está pedindo a alternativa incorreta, tudo bem? O número de massa do tecnécio é 99. 99 é a massa ou é 43 que é a massa? 99 é a massa. Então essa questão está verdadeira. O número atômico do ferro é 26. Esse 26 aqui embaixo não é o número de prótons? O número de prótons não é o número atômico? Então essa questão está correta. O número de nêutrons, número de prótons, perdão, do iodo 131, 53, 53. Está correto. Professor, mas 53 não é número atômico? Sim, o número atômico é o número de prótons. Então, tanto faz eu falar número atômico ou número de prótons, eu estou falando da mesma coisa. O número de elétrons desse elemento, sódio 2411, é 11. Sim, está correto. Mas, professor, esse 11 é o número de prótons. Mas lembre-se, o número de prótons é igual ao número de elétrons se o átomo for neutro. Só sobrou uma que deve ser a errada, deve ser a falsa. O número de nêutrons do fósforo 3215 é 15. Gente, 15 não é o número de nêutrons, 15 é o número de prótons. Como é que eu chego no número de nêutrons? Eu tenho que pegar a massa aqui é 32, e subtrair os prótons. Se eu pego 32 menos 15, o número de nêutrons é 17. E aqui disse que o número de nêutrons era 15. Então, aqui está a questão com a afirmação falsa, tá bom? Algo que também deve ser lembrado, que é importante que vocês saibam para avaliação, é o conceito de isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento. Átomos de um mesmo elemento? Sim, são átomos que têm o mesmo número atômico e têm massas diferentes. Só lembrando, a massa ela é diferente porque para eu chegar na massa eu tenho que somar prótons com os nêutrons. Então, tem elementos químicos que mudam a quantidade de nêutrons. Por exemplo, tem hidrogênio com 2 nêutrons, tem hidrogênio com 1 nêutron e tem hidrogênio sem nenhum nêutron. Por que todos são hidrogênio? Porque continuam tendo um único próton. Todos os elementos com o mesmo número atômico têm a mesma quantidade de prótons. Professor, e se fossem 2 prótons? Não seria mais hidrogênio, seria outro elemento, o hélio. Mas no caso dos isótopos, anotem isso. Isótopos são átomos de um mesmo elemento. Por que são do mesmo elemento? Porque tem o mesmo número atômico, mas a massa ela é diferente. Sobre os isótopos, vamos julgar essa afirmação aqui. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa. Correto. Aqui nós temos os isótopos de carbono. Por que todos são átomos de carbono? Aqui está errado, deveria ser 12, 13 e 14. Então vocês corrijam aí. Para ser isótopo, eles têm que ter o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então aqui está verdadeiro. O número atômico de um elemento é o número de prótons do núcleo, é verdadeiro. E o número de massa corresponde à soma do número de prótons com o número de elétrons. Isso é falso, porque a massa você não soma elétrons, você soma prótons com os nêutrons. Terminando a primeira parte do vídeo, nós vamos falar sobre íons. A gente falou já anteriormente em átomo neutro. O átomo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Entretanto, na natureza, existem átomos que podem ganhar ou que podem perder elétrons. E eles se transformam em íons. Então, o que são íons? Íons são átomos ou que perderam ou que ganharam elétrons, tá bom? O átomo que perdeu elétrons vai ser chamado de cádmio e o que ganha elétrons é chamado de ânion. Vamos já aprender rapidamente isso aqui, tá bom? Aqui nós temos o cloro, de massa 37, número atômico 17. Bem, 20 nêutrons a gente sabe porque é que chegou em 20, né? Basta subtrair a massa do número de prótons. 37 menos 17 chega-se em 20. Esse 17 é o número de prótons. Se o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por que eu chamo de átomo neutro mesmo? Gente, a carga do próton é positiva e a carga do elétron negativa. Se eu tenho nesse átomo de cloro 17 cargas positivas e 17 cargas negativas, a soma das cargas vai dar igual a zero. Por isso que eu chamo ele de átomo neutro, tudo bem? O que acontece com esse cloro neutro se ele recebe um elétron?
Eu mexo na quantidade de nêutrons? Não. Eu mexo na quantidade de prótons? Não. Ele vai receber um elétron, então eu aumento a quantidade de elétrons. Então, o novo átomo que vai ser formado aqui continua com 20 nêutrons, continua com 17 prótons, mas os 17 elétrons saltam para 18. Ele vai ter uma carga elétrica resultante? Sim, porque se eu tenho 17 positivo, 17 prótons, e 18 negativo, 18 elétrons, 17 menos 18 menos 1. Então, esse cloro ele passa a ter uma carga menos 1. Vocês observem que esse cloro agora, ó, ele tem uma carga menos 1 bem aqui. Então, toda entidade que tem carga você vai chamar de íon. O íon negativo você vai chamar ele de ânion. Então, o que é um ânion? É um átomo que recebeu 1, 2, 3 elétrons, tá bom? E o íon positivo? O íon positivo, se o íon negativo é aquele que ganhou elétrons, a gente pode propor que o íon positivo é aquele que vai perder elétrons. Então, quando você perde ou ganha elétrons, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Você mexeu no número de nêutrons? Não. Mexeu no número de prótons? Não. Então ele continua sendo cloro, só que aqui é neutro e aqui ele é um íon, tudo bem? Então o núcleo não se altera, mesmo ele ganhando ou perdendo elétron. Portanto, se o núcleo não se altera, você nem mexe no número de massa, nem mexe no número atômico. As cargas elétricas dos íons geralmente são representadas na parte superior direita, bem aqui, tá bom? Aqui você tem um átomo de sódio, massa 23, número atômico 11. Se eu quero saber o número de nêutrons, basta subtrair. Confere, 23 menos 11, 12. 11 prótons, 11 elétrons, já que é um átomo neutro. Ele é neutro porque, mais uma vez, se eu tenho 11 cargas positivas e 11 cargas negativas, 11 menos 11, 0. Mas o que acontece com esse sódio se ele perde um elétron? Bem, se ele perde um elétron, eu nem vou mexer na quantidade de nêutrons e na quantidade de prótons. Eu só mexo aqui nos elétrons. Eram 11, passam a ser 10. Pergunta: esse átomo de sódio, ao perder elétron, vai ficar com alguma carga? Vai ficar com algum excesso de carga? Sim, positiva ou negativa? É só subtrair aqui. Se eu tenho 11 cargas positivas, tira-se 10 negativas, sobra uma carga positiva. Então, esse novo átomo de sódio aqui continua sendo sódio, porque o número atômico é 11, mas eu vou chamar ele de íon. Professor, por que tem cátion? Íon é qualquer espécie com carga. O íon negativo é o ânion e o íon positivo é o cátion. Então, cátion indica que a espécie ganhou prótons. Mentira, indica que a espécie perdeu elétron. Os íons são formados quando os átomos perdem ou ganham elétrons. Nunca se esqueçam disso. Você não vai mexer nos prótons, não se mexe no número atômico. Você não vai mexer nos nêutrons, então não mexe no número de massa. Você só vai mexer nos elétrons. Questãozinha para nós terminarmos a primeira parte do vídeo. Essa simbologia aqui indica o que para a gente? O que significa esse 3 mais? Indica que ele ganhou 3 prótons? Não, turma. Ele não ganha prótons, ele não perde prótons. Ou ele ganha ou perde elétrons. Se ele tem 3 cargas positivas, é porque ele tem 3 prótons a mais. E se ele tem 3 prótons a mais e não ganhou prótons, é porque ele perdeu 3 elétrons. Compreenderam? Se ele tem 3 prótons a mais e ele não ganhou esses prótons, é porque na realidade ele fez foi perder elétrons. Então ele tem 14 nêutrons, eu sei disso quando eu subtraio, né? 27 menos 13, 14. Tem 13 prótons, você não mexe nos prótons, mesmo sendo positivo ou negativo, 13 continua sendo 13 prótons. Agora, se ele tem 3 cargas positivas a mais, é porque ele só tem 10 elétrons. Confere, ó, se eu faço mais 13 menos 10, sobra quanto? Mais 3. Essa mesma carga que está aqui indica que ele tem 3 prótons a mais. Ele tem 3 prótons a mais porque ele perdeu 3 elétrons. Se eu tenho uma carga negativa, ele indica que ele perdeu ou que ele ganhou elétrons? Uma carga negativa quer dizer que ele tem elétrons a mais. Se ele tem elétrons a mais, é porque ele ganhou elétrons. Então, a carga negativa indica que ele ganhou, a carga positiva indica que ele perdeu. Professor, é o contrário. Não, não é que seja o contrário. É porque elétrons têm cargas negativas. Se ele ganha cargas negativas, ele fica negativo. Então, esse átomo tem 34 prótons,
Por ter ganho 2 elétrons, tem 36 elétrons. Esses 2 elétrons que ele ganhou, ó, 2 elétrons a mais, ficam aqui nesse lado, simbolizando a carga do íon. Fechou? E aqui o fósforo, por ter carga 3 menos, é porque ele ganhou os 3 elétrons. Continua tendo os 15 prótons, mas os elétrons, como ele ganhou 3, passa a ser 18. Esses 3 elétrons a mais é a carga negativa que fica aqui. Gente, cuidado com esses termos que podem surgir na prova de vocês. Cátion. Cátion eu sei o que é, professor. É uma espécie que perdeu elétrons. Tudo bem, mas o que seria um cátion trivalente? É um cátion que perdeu 3 trivalentes, 3 elétrons. Já aqui é um ânion. Esse ânion ganhou quantos elétrons? 2. Então é um ânion bivalente. Já esse ânion é um ânion, professor? É, porque ele ganhou elétrons. Ele é um ânion trivalente. Então a palavra trivalente, 3 elétrons, bivalente, 2 elétrons. Ânion bivalente, que ganhou 2. Ânion trivalente, que ganhou 3. Cátion trivalente, que perdeu 3. E se forem apenas, e se perder um elétron? Bem, se perder um elétron, ele é um cátion monovalente. E se ganhar um elétron, ele é um ânion monovalente. Monovalente, um elétron. Bivalente, 2 elétrons. Trivalente, 3 elétrons. Turminha, nós vamos ficando por aqui na primeira parte. Eu continuo com vocês na distribuição eletrônica, tá certo? Bons estudos.